Precisamos ouvir a sua voz, precisamos entender o que o Senhor tem para cada um de nós. Meu Deus, no nome de Jesus, que não venha ser eu um simples homem, um simples servo a falar, mas venha ser o Senhor, o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, que venha ser o Senhor a falar conosco, meu Pai, para a honra e para a glória do seu santo nome, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Digam graças a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 3. Gênesis, capítulo 12, versículo 3. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 12, versículo 3. Primeiro livro da Bíblia. Capítulo 12, versículo 3. Acharam todos? Diz assim a palavra do nosso Deus: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Promessa de Deus. Deus, ele chamou Abraão e disse assim para Abraão: Abraão, sai da sua casa, da sua parentela, e vá para o lugar aonde eu vou te dizer. E Abraão foi, e Deus disse também: abençoarei o que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Promessa de Deus em abençoar todas as famílias da terra. Está escrito isso? Sim ou não? Mas você para pensar e fica pensando: poxa, o que mais tem é contendas em família. O que mais tem é brigas familiares. O que mais tem é problemas na família. É ou não é? Sim ou não? É o que mais tem. Mas, bispo, por que a promessa de Deus não tem se cumprido hoje em dia? A promessa de Deus tem se cumprido, sim, mas na vida daquele que teme ao Senhor. Na vida daquele que teme a Deus. O que é temer a Deus? É respeitar o Senhor. O temer a Deus não é você olhar assim: nossa, estou com medo. Não. O temer a Deus é respeitar a Deus. E muitas das vezes falta o temor. O temor na família. O temor na família. A palavra de Deus diz o seguinte lá em Oséias: o meu povo sofre por falta de conhecimento.
Como? Da palavra de Deus. Da palavra do Senhor. Então há uma necessidade da pessoa conhecer a palavra de Deus. Através da palavra vem o quê? O temor. Vem o temor. Através da palavra vem o quê? Vem a fé. Através da palavra vem o quê? A confiança. Então, para que a família venha ser uma família abençoada, um casamento abençoado, há uma necessidade da pessoa ter um temor a Deus. Ter um temor a Deus, porque quando a pessoa tem um temor a Deus, Deus ele faz tudo. A sua família, não somente a sua família, mas o seu lado financeiro, o seu lado espiritual, todos os sentidos da sua vida é abençoado. Amém, gente? É abençoado. Olha só o que diz lá em Provérbios, se você puder abrir. Provérbios, capítulo 9. Provérbios fica depois de Salmos. Provérbios, capítulo 9, versículo 10. Provérbios, capítulo 9, versículo 10. É depois de Salmos. Amém? Provérbios, capítulo 9, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Amém? O que diz a palavra de Deus? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas por que nós devemos ter sabedoria para que a nossa família venha a ser abençoada? Simplesmente, através da sabedoria, você vai saber lidar com a sua família. Você vai saber lidar com o seu casamento. Você vai saber lidar com as outras coisas. Amém, gente? E a Bíblia diz, tanto para o homem, tanto para a esposa, tanto para os filhos, que há uma necessidade de você ter sabedoria para você lidar com a sua família. Amém, gente? Para você lidar com o seu familiar. Olha só o que a palavra de Deus diz lá, começando pelo homem, Salmo 128. É só você voltar, está em Provérbios, só você voltar o livro, Salmo 128. Diz assim a palavra de Deus. Aqui fala sobre o homem, mas também não é somente sobre o homem, é em geral. É em geral. Amém, gente? Diz aqui, ó. Salmo 128, versículo 1. Diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como videira frutíferas, teus filhos como rebentos de oliveira, a roda da tua mesa. E eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém. Durante os dias de sua vida, veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém, gente? Quer dizer o que? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Você viu o que quando o homem ele teme ao Senhor, o que vem na vida dele? Primeiro, do trabalho de tuas mãos comerás,
feliz será e tudo te irá bem. Amém, gente? Quando você teme ao Senhor, todo o seu trabalho, tudo que você faz será próspero. Você tem um pensamento, um projeto de abrir um negócio, você teme a Deus, você teme ao Senhor, você entrega na mão de Deus, Deus vai estar à frente e Deus vai abençoar tudo. Amém, gente? Você será um homem próspero. Você será um homem abençoado. Amém, gente? E a Bíblia diz, feliz será e tudo te irá bem. Olha, esse pedacinho fala sobre o homem que é o provedor da casa. O homem que, quando está sem dinheiro ou está desempregado, fica pensando, meu Deus, o que eu vou fazer para levar um alimento para meus filhos? O que eu vou fazer para poder pagar essa dívida? O que eu vou fazer para poder pagar essas coisas? Amém, gente? Mas quando o homem teme ao Senhor, além do trabalho de tuas mãos comerás, você vai ser um homem feliz, porque tudo te irá bem. Deus vai te ajudar em todos os sentidos. Amém, gente? E olha o que diz mais. Tua esposa no interior da sua casa será como videira frutíferas. Amém? Tua esposa será uma esposa abençoada, com sabedoria. Uma esposa que é dedicada a você, é dedicada à sua família. E por causa disso, seus filhos, como diz aqui, teus filhos como um rebento de oliveira em roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, para você ter sabedoria, tem que temer a Deus. Se você temer a Deus, Deus vai te dar sabedoria. Porque o provérbio diz, né, que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Amém, gente? É o temor ao Senhor. Amém? Abra sua Bíblia aí em Provérbios 14. Agora nós vamos falar sobre a mulher. A mulher que teme ao Senhor. Provérbios é um livro depois. Você está em Salmos. Agora vamos lá para Provérbios 14. Capítulo 14. Versículo 1. Esse provérbio, eu creio que todas as mulheres já leram esse provérbio, sim ou não? Sim. Todas as mulheres já leram esse provérbio. Mas agora o importante é colocar em prática. Amém, gente? É colocar em prática. Diz assim a palavra de Deus: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as suas próprias mãos derruba. Amém, gente? A mulher sábia edifica a sua casa. É um dos fundamentos para a sua família ser abençoada. É um dos fundamentos para o seu casamento ser abençoado. Amém, gente? É um dos fundamentos, é a sabedoria. O homem tem que ser sábio. A mulher também tem que ser sábia. E muitas das vezes a falta de sabedoria atrapalha o casamento, atrapalha o relacionamento da pessoa. Amém, gente? Eu vou contar um testemunho. Eu já contei aqui na igreja sobre uma irmã de uma igreja onde eu passei, e ela veio dar testemunho falando do casamento dela. E ela disse assim: pastor, eu vim dar meu testemunho, Deus restaurou meu casamento. Eu falei: amém, amém.
E ela começou a contar o testemunho dizendo que todos os dias tinha briga com o marido. Todos os dias o marido brigava com ela e ela discutia com ele, aquela contenda. E ele pegava sua roupa, botava na mala e falava, vou embora. E ela implorava, chorava, gritava, ficava na frente dele para ele não passar. E ele ia. Depois voltava. E aí de novo, brigava. Vou embora. E ela, não vai. E foi embora. E depois voltava. Até que um dia, Deus falou com ela que ela tinha que ter sabedoria. E muitas das vezes, preste atenção, gente, muitas das vezes a sabedoria vem no silêncio. Né? Não tem aquele ditado, quando dois não quer, quando um não quer, dois não briga, não tem esse ditado? E foi assim, Deus deu sabedoria. Na hora do bate-boca ali, ela ficou em silêncio. E ele brigando, e ele ficou em silêncio. E ele, não vai falar nada não. E ficou em silêncio. Não, vai embora. E ela ficou em silêncio. Botou a roupa na mala, tô indo embora. E ela ficou em silêncio. Estava saindo da porta da casa, eu vou embora, não vou voltar mais. E ela ficou em silêncio. Aí ele parou e pensou, é isso que você quer, né? Quer que eu vá embora? Eu não vou mais embora não. E hoje, os dois, até hoje, são obreiros da casa do Senhor. Se ela continuasse batendo boca, ia ser todo dia a mesma coisa. Era aquela bagunça, era o costume. Não tem aquele negócio assim, estou brigando, mas amanhã estou bem. Não tem esse negócio, é o que acontecia. Só que se não vai ficar bem, nunca bem. Porque toda vez brigavam. E Deus deu sabedoria, que era ficar silêncio. E hoje eles são obreiros da casa do Senhor há anos. Casamento restaurado. Mas por quê? Por causa da sabedoria. Por causa da sabedoria. E a mulher, ela tem que ser sábia para lidar tanto com o seu casamento como também com os seus filhos. Aquela mulher que não é sábia, ela derruba o próprio casamento, ela destrói a própria família. Amém, gente? Então isso é um dos motivos pelas famílias não ser abençoadas. Como Deus falou para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas para ser bendita, tem que ter o temor. Tem que ter o temor. Para que a pessoa venha ter sabedoria para lidar com certas ocasiões. Amém, gente? Olha só o que a Bíblia diz, se você quiser abrir, se ficar difícil, preste atenção só o que diz lá no livro de Isaías. Isaías capítulo 54, versículo 13. Isaías 54, versículo 13. Olha só o que a palavra de Deus diz. 54, versículo 13. Diz assim: todos os seus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande paz de teus filhos. Amém, gente? Todos os seus filhos serão ensinados de Deus. Quer dizer o quê? Serão discípulos de Deus. Todos os seus filhos, é promessa de Deus. É promessa do Senhor que eles serão discípulos de Deus. Serão seguidores de Deus, seguidores de Cristo. Mas para que isso aconteça, há necessidade de ter um temor. Há uma necessidade de ter sabedoria.
ver só como é que Deus vai abençoar. Todas as promessas de Deus é para as pessoas que temem ao Senhor. A própria palavra de Deus diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e não se desviar, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos de Deus. E a conversão da sua família é bênção de Deus. A conversão dos seus filhos é bênção de Deus. É promessa de Deus para a sua vida. Mas para que isso aconteça, tem que ter a sabedoria, tem que ter o temor ao Senhor. Tem que ser uma família temente a Deus. Amém, gente? Agora, para os filhos. Para os filhos. Não catuca aí, para você, não. Porque você também é filho. Né? Você não tem pai? Você tem os seus filhos, mas você tem os seus pais. Para quem ainda tem. Para quem ainda tem. Agora diz assim lá em Provérbios, depois de Salmos, capítulo 10, diz o seguinte, Provérbios capítulo 10, fala sobre os filhos, porque a sabedoria não é somente para os pais, é para os filhos também. Diz assim a palavra de Deus: o filho sábio alegra o seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Amém, gente? O filho sábio alegra o seu pai. Quando o filho é sábio, quando o filho tem a sabedoria, o pai, não somente o pai, mas como a mãe, olha assim, com um olhar de alegria, de satisfeito, de feliz de ver seu filho agindo de uma maneira cheia de sabedoria. Eu falo isso por causa das minhas filhas, né? Elas têm atitude que é de Deus. As decisões que elas tomam é de Deus. É de sabedoria. E isso, as pessoas olham para ela e reconhecem: poxa, você é diferente. Você é diferente. Amém, gente? Tanto para minha filha de 16 anos, Júlia, como para minha filha de 10 anos, a Elisa. Mas, bispo, criança pode ter sabedoria? Sim, pode sim. Pode sim, porque a própria palavra de Deus diz aqui: ó, o filho sábio alegra seu pai. Alegre. Alegre por quê? Porque é obediente. É obediente. Faz aquilo que o pai manda fazer. E além do mais, busca Deus. Busca o Senhor. Ora ao Senhor, clama ao Senhor, busca entendimento da palavra. Amém, gente? Esses dias minha filha de 10 anos estava fazendo ali uma genealogia ali, tinha algumas situações ali, né? E eu fiquei olhando assim: conhece a Bíblia. Amém, gente? Por quê? Busca sabedoria. Busca essa sabedoria através do quê? Do temor. Do temor ao Senhor. Amém, gente? Agora, o filho que não tem sabedoria, não busca o temor a Deus, é um filho insensato. É um filho que entristece a mãe. Às vezes, na atitude que o filho toma, que a mãe sabe que aquilo ali é errado, sabe que aquilo ali não vai para frente, sabe que aquilo ali só vai prejudicar ele, vai entristecer essa pessoa. Amém, gente? Então, há uma necessidade dos filhos também buscar sabedoria, mas através do quê? Do temor a Deus.
Temer a Deus é respeitar. Temer a Deus é obedecer a Deus. Se a palavra de Deus diz, olha, não faça isso, então não faça. Se a palavra de Deus diz, faça isso, então tu faz. Amém, gente? Aí você vai ter sabedoria e Deus vai te abençoar. Você será um filho muito abençoado. Será um filho em que os pais vão se orgulhar de vocês. Amém, gente? Eu não falo isso somente para as crianças, para os jovens, não. Eu falo isso para os adultos também, que também tem o seu pai e sua mãe. Amém, gente? No nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz para os filhos lá em Êxodo, livro de Êxodo, Êxodo capítulo 20. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Êxodo capítulo 20. Olha só que a palavra de Deus fala aqui, continuando sobre os filhos. Capítulo 20, versículo 12. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: honra teu pai e sua mãe, para que se prolongue os seus dias aqui na terra. Teu Deus te dá. Amém, gente? Honra seu pai e sua mãe, para que se prolongue os seus dias aqui na terra. O que é honrar? É respeitar. Sim ou não? É respeitar. Às vezes a pessoa fala, minha mãe, meu pai fala demais. Mas não. Às vezes é experiência de vida. Às vezes são coisas que eles já passaram na adolescência deles. E hoje ele vê que aquilo tudo é errado. E ali fala, filho, não faça isso, filha, não faça isso. Porque o teu pai quer ver o seu melhor, tua mãe quer ver o seu melhor. Então há uma necessidade dos filhos honrar o pai. E honrar é o quê? Respeitar. E hoje em dia a gente não vê respeito na família. Sim ou não? Se você bobear, você vê filho batendo em pai, batendo em mãe. Acontece muito isso. Acontece muito. Filho brigando com pai, com mãe, xingando. Olha, eu sou da época, sabe do quê? Chegar perto da mãe, pai, bença mãe, bença pai, bença tio, bença tia. Assim eu fui ensinado. Mas hoje em dia você não vê isso. Porque a palavra de Deus diz que o amor de muitos se esfriarão. O amor de muitos não é só a respeito da salvação, mas também a respeito da família, a respeito do casamento. E você vê uma família em pé de guerra, você vê briga, separação, um desafiando o outro. Amém, gente? Eu lembro que quando eu era criança, não tinha Jesus na minha vida, que meu pai e minha mãe só viviam brigando. Só vivia brigando. Aí em casa era uma família grande. Minha mãe disse que teve 14 filhos, mais ou menos, mas morreram alguns. Que eu lembro assim, ficaram 10. E eu via meus irmãos tudo na rua brincando, mas eu não tinha assim, alegria de estar na rua brincando, porque eu via meu pai e minha mãe só brigando. Sempre brigando, minha mãe expulsando meu pai de casa. Teve uma época em que eles se separaram, aí fomos morar no terreiro de Macumba, onde minha mãe frequentava há anos, e ali morando ali dentro do centro,
e meu pai, usado pelo diabo, sabe onde ele dormia? Ele ia lá para o cemitério de Morundu e dormia em cima da catatumba. Dormia ali em cima da catatumba. A família estava destruída. Alguns irmãos morando na casa de outras pessoas estranhas. Pessoas conhecidas dela, mas não era do convívio da família. Então o diabo estava ali armando de tudo quanto é jeito para destruir a família. Estava destruindo. Até que um dia, uma amiga da minha irmã, uma obreira, chegou, falou Jesus para ela. E ela aceitou Jesus e ela foi para a igreja. E depois se encontraram com meu pai, conversaram e ele foi para a igreja. E depois acabou arrumando uma casa e voltou toda a família. Por quê? Minha mãe buscou Deus. Buscou sabedoria. Meu pai também buscou Deus. Buscou sabedoria. E aí, alguns hoje em dia tem alguns que não são cristãos, são de outras religiões, mas alguns se converteram ao Senhor, como eu, aos 13 anos de idade, busquei a Deus. Amém, gente? E além de buscar a Deus, busquei sabedoria, porque eu temia Deus, sempre temia Deus. Olha, as pessoas olhavam para mim e falavam assim: nossa, esse filho é exemplar. Não é exemplar porque eu temia Deus, é porque eu temia Deus. Amém, gente? Então há necessidade desse temor. Quando você teme a Deus, Deus fará tudo na sua vida. Quando você busca a Deus, Deus fará acontecer tudo. Coisas que aos seus olhos para você é impossível. O próprio Jesus disse assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as suas justiças, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, se você busca Deus, você busca o temor de Deus, Deus vai acrescentar tudo na sua vida, principalmente na sua casa, na sua família, onde tem um monte de problemas. A maioria dos problemas da pessoa que é familiar, sim ou não? É familiar. É familiar. Então há uma necessidade de você buscar Deus. Olha só que a palavra de Deus diz lá em 1 Timóteo. Amém, gente? É um versículo que eu creio que todo mundo já conhece. 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: ora, se alguém não tem cuidado com os seus, especialmente da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que descrente. Amém, gente? Aquele que não tem cuidado com os seus, especialmente da casa. Amém, gente? Então, há uma necessidade de você buscar Deus. Há uma necessidade de você temer a Deus. Há uma necessidade de você ser fiel a Deus. Amém, gente? É 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Quando você tem cuidado com os seus, mostra que você tem sabedoria. E se você tem sabedoria, você é temente a Deus. Amém, gente? Você é temente ao Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, para que você venha ter uma família abençoada, como o próprio Deus disse para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Isso pode acontecer sim, como acontece. Como acontece na minha casa, na minha família. Minha família é bendita. A minha família é abençoada. A minha esposa, minhas filhas são abençoadas. Eu sou abençoado. Então, para que a sua família venha ser uma família bendita, uma família abençoada, busque sabedoria. E buscar sabedoria é através do temor. E temer a Deus é respeitá-lo. E como você pode respeitar a Deus? Lendo a palavra e fazendo o que a palavra diz. Se a palavra de Deus diz, ó, não vai lá que você vai pecar, então não vai. Não vai. Se a palavra de Deus diz, ó, vai por aqui que aqui vai dar certo, então você vai. Você vai ver como é que Deus vai abençoar a sua vida. Você vai ver como é que Deus vai abençoar o seu lar, a sua família. Amém, gente? Como a própria palavra de Deus diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você e sua casa pode servir sim ao Senhor. Olha para cá e diz, pensa comigo. Quantas vezes você já pensou, você já entrou aqui pensando assim, poxa, meu marido não podia estar aqui? Poxa, os meus filhos não podiam estar aqui? Poxa, minha família não podiam estar aqui? Podiam sim? Pode. Pode sim. Pode sim. Mas para que isso aconteça, tem que ter esse temor a Deus. Aí você vai ter sabedoria, a sua família vai olhar para você e vai dizer, poxa, ele é diferente. Ela é diferente. Era uma pessoa que a gente vê que tem alguma coisa com Deus. É o pensamento do seu familiar. Por quê? Porque você tem um temor a Deus. Então, se você está com a sua família em sofrimento, você está sofrendo com a sua família, você está sofrendo com o seu casamento, a única solução para você é buscar Deus de todo o coração e temer a Ele. Temer é respeitar. Buscar Deus e Deus vai te abençoar. Amém, gente? Fica com essa mensagem em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar todos no nome de Jesus. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos ficar de pé.